E muito obrigada, doutor Marcos, por estar sempre aqui com essa disposição em nos abençoar. É um dos vídeos assim mais assistidos lá do canal do YouTube, e essas bênçãos se espalham, viu, doutor? Muito obrigada. E o tema de hoje, tudo ou nada. O que será que temos hoje, hein, doutor Marcos? Boa noite, Zina. Boa Boa noite, noite, boa noite. pastor. Boa noite, amigos. Vocês perceberam que o cabelo da Zina, ela fez alguma coisa no cabelo? Olha como é que o cabelo dela tá bonito. Vocês observaram isso aí? Olha lá, tá vendo? Com certeza. Sim, Muito falei Então, pra obrigada ela. pelo elogio, doutor Marcos. Ficou isso Obrigada. aí linda. já é a véspera do Dia dos Namorados. Imagina como ela vai É, estar bonita amanhã, hein? obrigada, obrigada, Queridos, doutor. que bom estar com vocês, que bom nós conversarmos um pouquinho. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente pelo seguinte, a gente tem vindo numa sequência, né? O tema principal nosso é salvação, sempre. E no tema salvação, na caminhada nesse tema, nós passamos por Deus é real, um Deus que funciona, que faz milagres. Por sinal, eu tenho uma experiência linda para contar, que aconteceu agora há pouco, não deu para incluir na mensagem de hoje, mas deve estar na próxima. Me surpreendeu, eu vou inclusive trazer uma testemunha para estar aqui no dia junto com vocês e poder falar, porque a coisa é tão fora do natural que eu preciso que ele diga, eu vi, eu estava lá, é um outro médico, amigo meu, que vai estar aqui com a gente. Mas vamos lá. Vimos também os 10 passos da santificação, ou os 10 turbos da santificação, podríamos dizer assim. Vimos que o que fazer para ouvir a voz do Espírito Santo e a importância de ouvir essa voz. Aprendemos também sobre o cristão nível 3, é o único nível em que Deus se revela, em que Deus fala, em que, assim como João 14, 21 diz, eu me revelarei, eu me manifestarei, né? No nível 3, a gente ouve a voz de Deus. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E isso, para nós, é uma prova, é um teste, A pergunta é muito simples. Só tem ovelha que ouve e as que não ouvem. As que não ouvem não são as dele, porque ele deixa claro, as minhas ovelhas ouvem. E se a ovelha não está ouvindo, precisa verificar qual o problema. Alguma coisa está havendo para que se possa ajustar esse canal, porque ele não falaria isso se isso não fosse uma verdade, né? Então, a gente tem buscado ouvir a voz do Espírito Santo, e quando falamos sobre o Espírito Santo, alguns textos ali me impactam muito, quando ele diz assim que de uma forma tão clara a gente consegue ver a orientação que mesmo alguém que tenha uma deficiência intelectual, mental, é isso que está escrito lá, né? Ainda assim conseguiria entender tal a clareza dessa voz. Então, veja, mensagens como essas todas nos santificam, nos orientam, nos guiam. Mas hoje eu queria tratar de um tema que é o tudo ou nada, e com uma abordagem bem mais simples. Eu queria mostrar o resultado de um processo em que a gente fala, prega, e às vezes a gente não abre tanto os resultados assim quando eles são pessoais. A gente fala mais contando histórias de outros. E eu queria hoje conversar um pouco com vocês de uma forma um pouco mais íntima, mais ligada a mim, à minha família, para que a gente tenha uma ideia de como Deus trabalha e assim por diante. Bom, vamos lá então. O que faz uma pessoa nesse mundo feliz? Bom, isso é um negócio subjetivo demais, né? Filosófico, mas eu acredito que dinheiro faz. Não sei se faz feliz, não podemos dizer isso, até muito dinheiro costuma não fazer feliz, mas sem dinheiro também não dá para ser feliz. Então, existe a necessidade de uma certa porção de dinheiro para que a gente possa ser feliz. Tá bom. O que mais? Com dinheiro, a gente passa a ter conforto, ter um bom carro. Uma outra coisa que torna as pessoas felizes é o poder, de alguma maneira. Por isso, aquele que começa a ter poder costuma não querer sair mais dessa escala de poder. Autoridade. Quando você manda, você tem... É uma forma de poder, né? Também. O que mais? Beleza. A beleza faz diferença. Eu diria que a beleza, quando alguém vem com esse predicado, a vida é mais fácil.
a vida é mais fácil. Eu sempre brincava, porque eu tinha um chefe, Dr. Walter Streiters, e gosto muito dele. Eu fui vice-diretor dele mais de 10 anos. Dr. Walter é um alemão, parece o James Bond, o Roger Moore, né? Ele, 1,90 m, e às vezes eu falo, Dr. Walter, se chegar eu e o senhor no lugar, adivinha quem o atendente vai atender primeiro? É óbvio, o Dr. Walter, ele tinha um jeito assim, ele chegava no lugar e tinha uma forma nobre de chegar. Então, a vida é mais fácil, sem dúvida alguma, para aqueles que têm isso aí. O que mais ainda? Temos ainda a fama. A fama ajuda bastante no sentido de que ela favorece algumas coisas que sem ela as pessoas não teriam. Bom, isso aí é uma visão inteiramente material do que pode trazer felicidade para alguém. Agora vejam, eu conheço um homem, e vamos então agora para o conteúdo bíblico. Ele tinha tudo isso. Se a gente pensa que o dinheiro é importante, ele tinha fama, ele tinha autoridade, ele tinha beleza, eu não posso precisar, mas ao que parece também tinha. E tendo os outros todos atributos, a beleza parece que ela vai junto, né? Ela vai acontecendo. Fama também. E este homem, a Bíblia descreve a vida dele como um homem extremamente feliz numa etapa da vida em que essas coisas todas não estavam presentes. E por que não estavam presentes? Porque naquela primeira etapa da vida, não tendo tudo isso que eu mostrei agora, ele tinha um item. E este superava todos os outros. Relacionamento íntimo com Deus. Quando a gente fala muito que para ser feliz tem que ter uma casa, um carro e outras coisas, a gente tem que olhar a história desse homem. Ainda na forma de garoto, quando não tinha poder de decisão, quando não tinha grande autoridade, quando nada dessas coisas estavam na mão dele, ele era extremamente feliz, porque ele tinha profundo relacionamento com Deus. Um dos momentos mais adversos da vida foi quando colocaram diante dele um gigante, com uma espada na mão para matá-lo, o que faria qualquer um correr, menos ele, porque ele tinha um relacionamento profundo com Deus. E adversidades, fossem quais fossem em quaisquer níveis da vida, eram para ele, não tiravam a paz dele. Então, esse é um exemplo fantástico, que é o exemplo de Davi. Acontece uma coisa, curiosamente, quando ele passa a ter esses atributos que a gente falou que daria felicidade, esses que a gente colocou ali, e agora, teoricamente, teria que ser mais feliz, se bem que a palavra feliz não tem superlativo, né? Ou é feliz ou não é feliz. Não tem um superlativo disso. Mas tendo um relacionamento poderoso com Deus e tendo todos esses atributos, era de se esperar que ele continuasse feliz. Mas ele fecha os olhos para a única direção que ele não podia fechar, para o relacionamento com Deus. Interessante isso. Nota que em todas as guerras ele estava à frente. Mas como a Síria era um exército muito fraco, e sabendo que era o último para ser vencido, e tinha mais dificuldade, ele havia conquistado tudo, ele não foi para a guerra. Não tinha por que ir para a guerra. Era muito fácil isso aí. Acontece que o diabo sabe para nós o momento exato do ataque. E percebendo a falta de relacionamento de Davi com Deus, percebendo que ele não orava mais como ele orava quando era jovem e tinha força para enfrentar um gigante, percebendo que as coisas da vida tiraram dele a força do relacionamento com Deus, agora faz com que o olhar dele mude de direção. E o olhar que antigamente tinha como foco o relacionamento com Deus, passa a ter como foco a beleza de uma mulher. Pronto. Olha que coisa curiosa. Como é que há um desvio ali? Queridos, há uma curiosidade interessante. A grande estratégia do diabo é a seguinte: ele tenta ocultar as consequências daquilo que ele oferece para nós. Eu vou explicar de uma outra forma. Ele não pode tornar o inferno atrativo. Sabe o que ele faz? Ele torna atrativo o caminho para o inferno. Dá para entender? Já que o produto final não é atrativo, ele torna atrativo a caminhada para o inferno.
A caminhada para o inferno é repleta de prazeres, dinheiro, fama, tudo isso está colocado ali. São atributos humanos para desviar os olhos da fonte da felicidade. Bom, é interessante. 3 coisas eu anotei aqui destroem a felicidade, a vida de alguém. A primeira delas é a busca do prazer. E aí é o caso que a gente está estudando agora. E nota que interessante, a mulher era bonita, a Betseba, não devia ter bom caráter. E por que eu estou falando mal dela? Porque uma mulher que toma banho em um banheiro que não tem teto e que sabe que, olhando, ela enxergava, e a gente enxerga em 2 direções, por favor. Se ela olha do banheiro dela e vê a varanda do palácio de Davi, ela sabia que o Davi na varanda olharia e veria ela tomando banho. Não precisa ser inteligente para isso. Então, de alguma maneira, ela também se expõe, voluntariamente ou não. Eu queria acreditar que era não, mas me parece que é sim. Eu não sei, eu estou falando mal da Betseba lá no céu, converso com ela vai me dizer se foi com má intenção ou não, e aí a gente já continua fazendo festa. Mas vejam bem, de uma forma ou de outra, Davi desvia os olhos de Deus. E ele desvia os olhos para uma beleza pecaminosa. Vocês já viram os jovens dizerem assim, ou uma jovem dizer, arranjei um namorado que é um gato. Já ouviram essa expressão? Já. E aí vem uma expressão que está emendada nessa. Ele tem tudo. É bonito, educado, trabalhador, só falta Jesus. É como se Jesus fosse a cereja do bolo. Jesus não é a cereja do bolo. Jesus é o bolo todo, com a cereja e tudo. Se ele não tem Jesus, ele não tem nada, falta tudo, não falta só Jesus. É você dizer, ele só é bonito, ele só é trabalhador, ele só é coisas separadas de Jesus, tem apenas a expressão só. Aquilo que faz diferença é Jesus. Há uma música, eu não quero recomendar para vocês, porque é um hino de uma outra denominação, alguém fez isso aí, e inclusive é um ritmo de forró, a gente não tem esse padrão, mas a letra do hino, pelo menos da música, deixa eu dizer para vocês aqui, o coro diz assim, ovelha não pode casar com gato. E a música continua. Então, ovelha não pode casar com gato. Gato não dá certo com ovelha. Ovelha vive sempre no curral, gato gritando miau vive em cima da telha. Não dá para colocar ovelha e gato. Ovelha não pode casar com gato. A única forma de uma ovelha casar com um gato é transformar o gato em ovelha também. Se Davi tivesse um relacionamento com Deus, ao olhar para a beleza da Betseba, ele veria as consequências do pecado que lhe estavam sendo ocultados pela lente diabólica de Satanás. Bom, depois disso, então, disseram para ele, Davi, você tem ideia do que você vai fazer? Porque ele chamou alguém para perguntar quem era a mulher. E quando a pessoa chegou, disse, Davi, escolhe outra, essa não pode. Ele disse, mas ela é bonita, sim, Davi, mas ela é esposa de Urias. E ele disse, não me interessa isso. Sim, mas ele é oficial do exército. E ele se mate. Não, mas o pai dela é Aitofel. Aitofel é conselheiro do reino, é seu conselheiro. Ei, Davi, como é que você vai fazer isso? E Davi disse, não me importa, eu quero o pecado. Sabe, queridos, é muito triste quando a gente abre mão das coisas de Deus e caminha em direção a uma trajetória. Um homem que venceu um gigante, fez o impossível, agora fracassava diante de uma tentação. Bom, a partir do momento em que o profeta conversa com ele, Deus se apresenta a ele. Deus sempre vai se apresentar em nossa vida nos momentos em que a gente está escolhendo o caminho errado, na tentativa de nos resgatar. Mas eu achei tão bonita a conversa de Deus com ele. Eu achei assim Deus tão... Vamos ver. 2 Samuel 11, verso 7, última parte. Disse assim, assim diz o Senhor Deus de Israel. Ei, Davi, olhe para mim, Davi. Eu te ungi rei sobre Israel. Davi, você só é rei, porque eu fiz você um rei. E ele continua, livrei-te da mão de Saul. Davi, a vida que você tem hoje é minha.
Você não estaria vivo se eu não intervisse para proteger você. Então, a sua vida, Davi, fui eu que dei para você essa segunda vida que você vive, porque Saul ia matar você. Te dei a casa do teu senhor. Você tem o palácio que era de Saul. Te dei as mulheres do teu senhor. Também te dei a casa de Israel e a casa de Judá. E Deus agora começa a lembrá-lo das dádivas e diz assim: você acha que isso foi pouco, Davi? Eu achei interessante. Deus apresenta tudo que deu a ele e diz assim: e se isso fosse pouco? Se tudo que eu te dei ainda fosse pouco, Davi sabe de uma coisa: eu te amo tanto que eu acrescentaria outro tanto. Eu te daria o dobro se fosse preciso, Davi. Agora, Davi, eu não esperava que depois de fazer tudo isso por amor a você, você fizesse o que está fazendo em relação a mim. Era uma conversa de um Deus magoado, de um Deus triste, de um Deus sentido. Deus tem emoção. A gente às vezes acha que não, a gente imagina Deus. A compreensão nossa é muito limitada. Mas veja, Jesus chora, anjos choram. Então, o Espírito Santo chora, intercede com gemidos inexprimíveis. Há um sentimento em Deus. E quando ele nos perde, tendo feito por nós coisas tão grandes, ele sente, esse sentimento se apodera dele, a gente não sabe avaliar isso. E então Deus continua dizendo: por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal diante dos meus olhos? Urias, você matou a espada, Urias, você fez isso e fez isso. Agora Deus apresenta as consequências, e algumas pessoas acham que Deus estava se vingando, porque ele disse assim: o filho que nasceu morrerá, a espada não vai se apartar da tua casa, suscitará, e Deus começa a descrever para ele. Mas não era uma maldição de Deus, era a consequência do pecado dele. Há pessoas que querem que os atos pecaminosos não resultem em lágrimas. Não funciona assim. Queridos, eu gosto dessa frase, eu criei essa frase um dia e eu repito muito: todo prazer que você tiver se afastando dos caminhos do Senhor se transformará num rio de lágrimas amanhã. Deixa eu repetir isso. Todo prazer que alguém tiver fora do caminho do Senhor, se afastando do caminho do Senhor, se tornará num rio de lágrimas amanhã. Era isso que Deus mostrou para ele. Ei, Davi, olha o que vai acontecer com você. E agora nós temos um Davi triste, um Davi sofrendo, um Davi desesperado, um Davi em angústia. E tudo isso não foi mostrado a ele pelo diabo. Foi apenas mostrado o caminho que aparentemente era de ser feliz, deitado com a Betseba. E aí temos o quê? A sequência é: Davi então arranca as suas roupas, veste-se de uma roupa saco, que é a maneira de mostrar o grau de tristeza. Então vem a tristeza, a vergonha, o arrependimento, o remorso, a dor de consciência, a angústia, o desespero e as lágrimas. Esse é o caminho. Satanás não tem filhos, queridos. Satanás tem escravos. Aquele que se afasta da condição de filho vai se tornar escravo. E ser escravo é a forma que Satanás tem de fazer com que Cristo sofra, porque nos machucando, machuca Jesus. Bom, aqui está a descrição do sofrimento dele. Tirou a coroa, ficou a noite inteira prostrado em terra, sofrendo, clamando. Os anciãos de sua casa foram até ele para levantá-lo do chão. Ele disse: não me deixem aqui, podem me deixar no chão, eu quero continuar aqui. Isso era a angústia de Davi e o arrependimento dele. É bonito quando ele fala desse arrependimento, mas eu não vou falar disso agora. Vamos para o segundo homem, são 3. O segundo homem, é bom que eu mostro a foto, vocês não sabem quem é, né? Isso é bom, porque tem tanta... A gente bota a foto que a gente quiser aqui, e depois eu digo quem é, apenas por uma questão de didática, né? Mas vamos lá. Esse homem tinha um motor potente, mas uma suspensão frágil. Vou explicar isso. O motor é o que empurra o carro. Suspensão é o que dá estabilidade ao carro. Esse homem, com um motor potente, ele derrapava muito fácil na pista, porque a estabilidade, a suspensão dele era ruim. Eu estou falando de Pedro. Pedro prometia tudo e fazia com sinceridade.
Quando Pedro diz, eu vou contigo para a cruz, se for preciso ir para a morte, se naquela hora aparecesse uma cruz, ele dizia, vamos juntos. Acontece que a falta de estabilidade de Pedro, o relacionamento de Pedro é como o relacionamento de alguns de nós. Ele está muito forte num dia, extremamente fraco no outro. Não há uma constância espiritual. Um dia ele faz culto, depois passa 2, 3 dias sem fazer. Um dia ele ora emocionado quando Deus fez alguma coisa, respondeu uma oração, e então ele está ali emotivo, clamando a Deus. E depois aparece uma tentação e ele se afasta de Deus, transgride o sábado, transgride tudo. Esse era Pedro. E agora então, quando Jesus entra para ser julgado, Pedro se afasta, vai para um local onde havia uma fogueira, e ali o que ocorre? Começou Marcos capítulo 14, verso 71. E então começou a praguejar e jurar, dizendo, eu não conheço esse homem, eu não sei quem é esse homem. E ele esperava que ficaria anônimo ali. Mas havia traços dele que ainda identificavam um relacionamento com Jesus. Embora ele tentasse fazer um teatro ali de alguém que não ama Jesus, alguns traços do rosto dele mostravam que havia amor, não na intensidade certa, porque ele se afastara de Jesus, mas alguns traços permaneciam ainda. E ao momento que o galo canta, e após o galo cantar, Pedro então se lembra daquela conversa com Jesus, uma noite atrás. Isso acontece na quinta-feira à noite, ele promete a Jesus, eu vou contigo para a morte, se for preciso. Sabe, queridos, é interessante que quando ele percebe para onde ele foi, chorou amargamente. Todos que buscam um caminho distante de Jesus têm como consequência um rio de lágrimas amanhã. Bom, a descrição do espírito de profecia é interessante. Ele esperava que as pessoas achassem que ele estava ali porque ele também havia trazido Jesus para ser julgado. À vista daquele rosto pálido, quando ele olha para Jesus, o galo canta e ele olha para Jesus. É interessante ter esse detalhe da história. No momento em que o galo canta, ele lembra do que havia prometido. E Jesus disse, o galo não vai cantar 2 vezes, sem que você me negue 3. Ou seja, o galo canta uma vez, você me nega 3 vezes e o galo canta de novo. E quando o galo cantou a primeira vez, ele se lembrou que ele havia negado Jesus 3 vezes. E ele então olha para Jesus. E ele encontra um olhar de amor. Não importa a que distância a gente vá, ao olhar para Jesus, vamos encontrar um olhar de amor. A descrição de Ellen White é uma descrição tão bonita. Ela diz assim, ao ver ele, aquele rosto pálido e sofredor de Jesus, aqueles trêmulos lábios, daquele olhar compassivo e cheio de perdão. Perdão. Perdão para quem nem pediu perdão, que era o caso dele. Penetrou-lhe a alma como uma seta. Despertou-se a consciência, ativou-se a memória. Pedro recordou sua promessa de poucas horas antes de que havia de ir com Jesus para a prisão e para a morte. Refletiu com horror em sua própria ingratidão, falsidade. Olhou uma vez mais para Jesus. Então, peraí. Ele olha para Jesus, encontra um olhar de amor, olha aquele cenário de perdão, e aquilo foi tão impactante que ele tira o olho. Ele não consegue continuar olhando para Jesus, porque se você continuar olhando para Jesus, ele vai transformar de alguma maneira a sua vida. Eu estou falando da sua, na verdade, de todos nós, força de expressão, me entendam. E ele tira o olhar de Jesus e torna a olhar. E quando ele olha novamente, diz a profecia, viu uma sacrílega mão levantada para bater na face de Jesus. Ele viu alguém se preparando e dando um tapa no rosto de Jesus. E aquilo veio para ele como a seguinte mensagem: você foi que me deu esse tapa, Pedro. Sabe o que ele faz depois disso? Em desespero, refletindo sobre isso tudo. Vamos deixar guardado para a gente somar tudo agora. Vamos para o terceiro ponto. Por que uma vida destruída? Quando a gente busca prazer longe de Jesus, quando alguma adversidade é colocada diante de nós, em vez da gente enfrentar a adversidade, como Pedro teria que fazer, a gente se afasta de Jesus, ou quando a gente rejeita a voz do Espírito Santo.
Nós temos aqui um homem, o homem mais culto da Bíblia. Moisés era muito culto, né? Mas no Novo Testamento, o homem mais culto era Paulo. E nós temos um momento em que Paulo tem um encontro com Jesus. Atos 9, verso 8. E é uma coisa interessante porque depois desse encontro com Jesus, a descrição bíblica é de que ele esteve 3 dias sem enxergar e sem comer. Vocês já pensaram em um dia de jejum? Mas pensem em 3 dias de jejum. Mas também não é só sem comer, é sem beber água. Eu imagino que o homem, na casa em que ele estava, era Judas. Por sinal, abre um parêntese aqui. Eu tenho um sermão sobre os anônimos da Bíblia. Um dos anônimos é esse homem, Judas. Esse homem só aparece aqui. E esse Judas daqui, que não é o Judas Iscariotes, é aquele que, embora anônimo com nome, sem ele não existiria um Paulo. Sem o Judas anônimo, que é este aí, que teve Paulo na sua casa 3 dias sem comer nem beber água, não existiria o grande Paulo. Quantas vezes os anônimos não aparecem, mas produziram grandes obras, como esse Judas? Eu imagino Judas conversando com a esposa e dizendo: o homem vai morrer de fome. Tem 3 dias que ele não come, ele não bebe água. Eu imagino a angústia de Judas. E conversando com Paulo: Paulo, coma alguma coisa, filho. Havia uma tristeza muito grande no coração de Paulo. É interessante que aparece Ananias. E aqui tem uma mensagem linda de Deus. Está no verso 10. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. E agora vem o verso 11. Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te. Ananias, vai agora. Levanta daí. Não fica sentado, Ananias. Eu tenho uma missão para você. Vai lá na rua chamada direita. Ou seja, Deus dá um endereço para ele. E nesta rua direita, procura a casa de Judas. Pergunta onde mora Judas. E eles vão lhe mostrar. Sabe por quê? Porque há um homem de Tarso chamado Saulo. E esse homem está orando. Queridos, quando você ora, o céu age. Quando eu oro, o céu entra em ação. E a resposta, a colocação de Jesus foi: Ananias, vai lá, porque tem alguém orando. E a oração dele precisa ser atendida. Olha como é que é o processo. Paulo, arrasado, desmoralizado, angustiado, querendo morrer, não come, não bebe, faz uma oração. Eu não sei quantas orações ele fez, mas eu sei que ele fez uma. E essa oração vai ao céu, não via satélite, mas via sangue de Cristo. E então volta para Ananias, e Ananias entra no cenário para resolver os problemas de Paulo. Como é maravilhoso esse Deus. Bom, Paulo, não sei quantos sabem disso, no momento em que ele tem a visão, que ele cai do animal, que a gente fala cavalo, mas a Bíblia não fala que era um cavalo, a Bíblia fala que ele cai, pode ser um outro bicho, mas enfim, a visão que ele tem descrita em Espírito de Profecia é curiosa. Saulo, porém, compreendeu as palavras que foram faladas. No ser glorioso que estava diante dele, viu Jesus crucificado. Qual foi a imagem que Paulo vê quando cai ao chão? Além de ouvir a voz, ele vê Jesus na cruz. E Jesus diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Daí começa, então, a recuperação. Com horror pensava em sua culpa, eu não vou ler o texto, apenas eu quero que a gente tenha uma ideia da angústia e do sofrimento de Paulo. Vamos agora para o outro lado da história. Qual a solução para os 3? Nós temos 3 cenários. Alguém que, por prazer, se afasta de Jesus. Alguém que, diante de uma provação, culpa Deus, se afasta de Deus. Eu falava esse final de semana, eu pregava em Brasília, e uma mulher me disse: pastor, ore pela minha mãe. Quando meu pai morreu, a minha mãe era líder da igreja. E ela, então, disse que não ia mais orar, não ia mais conversar com Deus. Ela se revoltou contra Deus, abandonou Deus e não aceita mais que ninguém fale de Deus para ela, e a mamãe está vivendo assim. Diante de uma provação, de uma adversidade, como aquela que estava diante de Pedro, a pessoa agora nega Jesus, se afasta de Jesus. E o terceiro caso de Paulo. Quantas vezes o Espírito Santo disse para ele: muda de vida, Paulo. Ei, Paulo, está errado, Paulo. Ei, Paulo, não persegue aqueles que andam... Mas ele não ouvia a voz do Espírito, não queria ouvir a voz. Qual a solução para os 3 casos? Para um rei que passou a sofrer, para um
Um discípulo que fracassou para um líder que agora estava também angustiado. A solução está em um verso bíblico, queridos, que vocês sabem de cor e que eu gosto muito desse verso. Salmo 37, verso 5, que diz: não carregue o peso da dor. Entrega. Entregar significa esse sofrimento que tem atribulado você. Entrega. Não está pesado demais para você? Entrega. Por que você vai andar com esse rancor, com essa mágoa, às vezes uma mágoa contra Deus? Entrega. Você está pensando que vai ser feliz longe dele? Não, não entrega. Não pense assim. Não vai ser assim. Nunca foi assim. Não será assim. O final da estrada dos que se afastaram de Jesus é terrível. Bom, entrega tudo para ele. Não entrega um pedacinho só. Sabe por quê? Porque ele é o primeiro ou estará em último lugar. O único ou não existirá. A causa ou não estará no efeito. O guia ou ele não segue conosco. Tudo ou nada. Não dá para entregar um pedaço de uma vida quebrada e pedir que ele conserte, porque ele só conserta uma vida quebrada se dermos a ele todos os pedaços. Entrega. Eu gosto do verso 7, que ninguém fala. Sempre que você recitar esse verso, também recite o verso 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E o verso 7 diz: descansa no Senhor. Ô, glória! Descansa. Está pesado demais. Você não está aguentando o peso, entrega para ele, descansa. Ei, filho, por que andar nesse sofrimento constante? Entrega e descansa. E espere ele fazer tudo que aparentemente é impossível. Espere que ele dê a felicidade que aparentemente é impossível de ter. Faça uma oração como essa que Ellen White descreve, que eu achei linda. Senhor, toma o meu coração, pois eu não posso te dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo como eu sou. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de teu amor possa fluir por toda a minha alma. Essa é a oração de entrega. Tudo ou nada. Bom, depois de tudo isso, eu quero dar um exemplo para a gente ir para o final, que hoje eu prometi que ia pregar pouco. E que não é pregar, isso não é pregar, isso é uma conversa. Mas é uma conversa que me alegra, me emociona. Sabe por que me emociona? Pelo que eu vou contar para vocês. Mas vamos chegar lá. Eu vou pular esse pedacinho aqui, que não é... Tá bom. Davi faz uma entrega. Com lábios trêmulos, ele disse: pequei contra o Senhor. Ele reconhece e a partir daí ele faz uma entrega. Se você olhar o Salmo 32, é o salmo onde ele descreve a angústia dele. E depois de descrever isso, ele diz: envelheceram os meus ossos, o meu bramido todo dia, o meu sofrimento. E depois disso ele então escreve o bonito Salmo 50, que é o Salmo do arrependimento. O salmo bonito, o salmo que muda a chave de um Davi chorando, debruçado no chão, desesperado, com as roupas rasgadas, vestido de pano de saco, sem imaginar como poderia ser feliz. E na entrega ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Eu tenho consciência do meu erro. O meu pecado está sempre diante de mim. Purifica-me com isopo, com sangue de Cristo, e ficarei puro. Lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, que eu não sei mais o que é isso, para que goze os meus ossos, quebrados porque eu me afastei de ti. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E esse pedaço é lindo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu não tenho como criar esse coração puro. Cria para mim. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo.
Eu não sei a que distância todos nós estamos de Jesus, mas esse pedido devia ocupar o centro da nossa mente nos momentos em que pecamos, porque isso é o caminho de retorno à felicidade, é o caminho de retorno ao perdão, é o caminho de retorno a Jesus. Bom, nós temos ainda Pedro, arrasado, e Pedro, arrasado, toma uma decisão bem interessante. O Espírito de Profecia diz que ele avançou pela solidão da noite, nas trevas. Ele sai dali sem rumo, ele não sai para onde vai. Ele sai como alguns que se distanciam de Jesus terminam ficando, sem orientação, sem norte na vida. E saindo sem rumo, ele começa a caminhar numa direção. E quando ele percebe que não sabe onde ele está no Getsêmani. E ali no Getsêmani, ela descreve o seguinte, ele então vê que a cena de poucas horas antes voltou à mente dele, o rosto sofredor de Jesus, o sangramento, o suor de Jesus. Ele relembra tudo isso e então diz assim, com atroz remorso, ele chora, se angustia, lembra de tudo isso. E depois de fazer tudo isso, então, ajoelhado no lugar em que Jesus clamou ao Pai por força, ele deseja morrer. Derrame em agonia a sua alma perante o Pai. Ele assistiu aquele lugar onde Jesus derramou em agonia a sua alma. Ele também derrama a sua alma e deseja morrer. De fato, ele morreu. De fato, essa é a morte de Pedro. As pessoas não percebem. Esse é o ponto em que Pedro morre. A gente pensa num Pedro e agora a gente vê um outro Pedro. Um Pedro que diz assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É como Paulo fez. É a morte de Pedro e o nascimento de Jesus dentro da vida de Pedro, dando a Pedro felicidade. Daí para diante você tem um Pedro diferente, um Pedro que não tem medo de nenhuma adversidade e nem de uma cruz, porque ele faz a entrega total ali. Pedro é anulado, Pedro encerra a sua forma e Jesus assume o comando da vida dele. Nós temos Paulo finalmente, e Paulo também tem um arrependimento muito bonito. Bom, queridos, eu preciso terminar com uma história. E essa é uma história que resume toda a mensagem de hoje. Essa mensagem toda é para chegar nessa história. E essa história é o fechamento de tudo isso. Roberto era um jovem que nasceu em um lar cristão. Ele, quando era pequeno, era líder dos juvenis, e frequentava a igreja, claro, o prazer dele era as coisas de Deus. O sonho de Roberto era ser um pastor adventista. Havia um pastor na igreja e ele, quando perguntavam a ele, quando você crescer, você quer ser o quê? E ele dizia, eu quero ser pastor, e dizia o nome do pastor. A vida de Roberto era assim. Ele participava muito da igreja, como eu disse, era um jovem, tinha liderança. Mas por essas coisas da vida, Roberto começou a se afastar de Deus. A semelhança de Davi, a beleza do mundo, os atrativos do mundo começaram a fazer com que o olhar dele se dividisse entre Jesus e as coisas do mundo. Com a entrada na faculdade, a vida dele piorou muito. Ele não sabia dançar, mas o grupo dançava, as pessoas dançavam, e ele ia para as festas. Ele aprendeu a dançar com alguma facilidade, começou a beber, namorar com pessoas que não tinham princípios cristãos. A faculdade foi talvez o ponto mais forte na vida de Roberto, destruindo o que restava do seu relacionamento com Deus. Chegou até mesmo a duvidar um pouco de Deus e da ação de Deus e assim por diante. Ele estava se formando no Rio de Janeiro, viaja para ver a namorada no outro estado, retorna para o Rio de Janeiro para terminar o seu último ano ali, para então se formar. E em dezembro de 1989, depois dessa viagem para ver a namorada, passado pouco mais de um mês, ele recebe um telefonema. E no telefonema, a namorada diz para ele, Roberto, eu estou grávida. Queridos, isso foi muito duro para ele, porque Roberto tinha o sonho de casar com alguém que fosse cristã, para consertar a vida dele. Ele achava que consertaria a vida trazendo uma pessoa cristã para o lado dele. Mas como é que alguém distante de Jesus
frequentando lugares onde pessoas cristãs não frequentam, encontraria alguém para ajudá-lo a se recuperar desse caminho de escolha ruim em que ele estava. Roberto agora tinha dois caminhos diante dele. Ele, como médico, estava terminando medicina, era o final do curso. Ele conhecia um medicamento que nós chamamos de Propofol, eu vou dizer o nome do remédio, está aqui na tela. E este remédio, o Roberto havia passado esse último ano da vida dele fazendo anestesia. E a anestesia usamos esse produto. E era só injetar um pouco disso na veia da namorada, e alguns amigos, inclusive, sugeriram isso a ele. E ao fazer isso, então, ele precisava apenas desse instrumental que está aqui, é uma cureta. E com este remédio e uma cureta, ele resolveria todos os problemas da vida dele. Ele transformaria o adultério em assassinato. E estava tudo bem. O diabo sempre promete a você uma forma de afundar mais do que você está no pecado. O fundo do poço tem porão. E tem como descer mais. E aquela sugestão dos amigos era o seguinte: é fácil resolver o seu problema. Você tem o Propofol, porque você está trabalhando na anestesia. A cureta a gente arranja, organizamos um momento e a gente, então, resolve o seu problema. Esse era o caminho. Os amigos ofereciam. Mas, do outro lado, estava uma mão maravilhosa, uma mão poderosa, dizendo: volta, Roberto. Roberto, vem para cá, Roberto. Não ande mais em busca da felicidade num caminho que aumenta a sua infelicidade pelo pecado. Ei, Roberto, vem para perto de mim, Roberto. Lembra de tudo que eu fiz por você. Começa uma vida nova comigo, porque eu conserto uma vida quebrada se você me der todos os pedaços. Entrega para mim o seu problema. Entrega a vida quebrada para eu colar perfeitamente. E para você vai olhar isso de forma tão perfeita, Roberto, que você não vai ver onde quebrou. Porque a minha cola, ela não somente emenda, como ela cura as cicatrizes também. Fazer o aborto era fácil. Ou segurar firme na mão de Jesus. Segurar firme na mão de Jesus era o caminho da felicidade. Mas o caminho que Satanás oferecia era esse aqui do lado. Aqui está sendo feito um aborto. É fácil, é rápido, não demora muito. Para matar alguém, nesse momento, indefeso é fácil. É assim que a gente termina a vida de alguém. E Satanás oferecia isso aí, dizendo a ele: você vai ser feliz se fizer isso, Roberto. Faça, Roberto, faça. Queridos, Roberto foi para o fundo de uma garagem. E naquela garagem escura, bem comprida, lá no fim da garagem, ele se ajoelhou como Pedro se ajoelhou no Getsêmani. E chorou muito ali. E ali ele faz um pacto com Deus. Um pacto de uma entrega total a Deus. Sabe o que é lindo? É que quando você busca Deus, Ele não vai resolver todos os seus problemas de uma vez, mas Ele lhe dá paz. A primeira coisa que você recebe quando vai entregando a sua vida, os seus problemas a Cristo, é que Ele lhe dá paz. A paz que excede a lógica, o entendimento. E a partir daí, estando em paz, você vai assistir Cristo resolver os seus problemas, fazendo tudo. Essa é a promessa dele. Qual o resultado disso? O resultado foi que em setembro de 1990, portanto, apenas um ano depois, quase um ano depois, acontece algo interessante. Depois de ter entregue a vida a Jesus, ter entregue toda uma vida quebrada, e ter entregue mesmo, nascem dois lindos nenéns. Não foi só um nenê, foram dois. Queridos, Deus não economiza nas bênçãos. Quando você entrega tudo a Ele, Ele entrega tudo a você de volta. Ele não quer o seu tudo para fazer falta a você. Ele quer o tudo que você não tem, felicidade. E Ele vai jogar fora esse tudo e vai lhe dar o tudo para que você seja feliz. E esses nenéns queridos foram crescendo na vida de Roberto. E aí está uma japonesinha linda. E ao lado dela um outro,
garoto bonito. E essa japonesinha linda se tornou a japonesa mais bonita que eu conheço em minha vida. Quanta alegria! E ali está um garoto querido ao lado dela. E sabe de uma coisa? Esse casal querido se formou em medicina. E no dia da formatura ela disse: pai, o sonho da minha vida, pai, sabe qual é? É que o senhor me coloque no colo, pai. Pai, eu cresci, eu estou grande, mas eu preciso de colo. Pai, o senhor me levanta no colo. Interessante aquilo. Eu disse: tá bom, papai vai fazer, vai realizar esse teu sonho. E aí eu levantei a minha japonesinha querida, Sayuri, no meu colo. E quando eu fiz isso, então, o filho disse: pai, eu também quero. Eu disse: mas você é pesado, você é grande para o pai levantar. Ele disse: ah, pai, mas é meu sonho também. E eu então levantei também o filho no colo. Oh, querido, que momentos maravilhosos. Mas na hora da formatura, mais uma alegria. Ela ganha uma placa. E a placa que ela ganhou na faculdade, diante de todos os alunos, diante de todos os pais, essa placa bonita que está aí tinha os seguintes dizeres: parabéns a Sayuri Kawamura Barcelos de Albuquerque. Primeiro lugar em nota em toda a faculdade. A melhor aluna, a mais dedicada, aquela que teve melhor nota. Você entende como Deus é maravilhoso? Como ele entrega muito mais do que você pode imaginar em termos de felicidade. Como abrir mão daquilo que lhe parece ser feliz. Na verdade, é o melhor negócio do mundo? Primeiro lugar. Primeiro lugar. Bom, se formaram em música. Aqui está a Sayuri com a flauta e o Yuji no piano. E aqui estão eles tocando no evento que a gente fez lá no IPAI. Só um pedacinho. Tem um lugar onde a felicidade é real. Isso é lindo, né? A Sayuri está aqui conosco, hein, pastor? Hein, Não dá doutor? tempo da gente ouvir, e eu queria mostrar para vocês um pouquinho mais. O Yudi hoje é esse médico forte que está aí. O Yudi é médico, radiologista, chefe do diagnóstico do Hospital Belém, chefe da cardiologia do Hospital Belém, e também tem uma outra especialidade que é a medicina esportiva, e tem essas duas especialidades e trabalha nessas duas áreas. A Sayuri, a minha filha querida, fez anestesia igual o papai. Aí está ela no centro cirúrgico. Quantas vezes o querido e velho pai pergunta para ela: e aí, Sassá? E a gente vai conversar sobre as coisas. E ela estuda muito, e eu tenho uma experiência, e ela tem a teoria além da minha, porque ela estuda bastante e a gente conversa junto. E aqui está, para nossa alegria também, ali está, a foto ficou só um pedacinho, né? O Yudi se casou com a Natália, que faz medicina, essa menina bonita, se forma mais 1 ano e meio, ela vai estar formada. A Sayuri casou com o Bruno, aqui está o Bruno e a Sayuri, meu genro querido, e a Sayuri, né, aqui do lado. E uma outra coisa, também engravidaram juntos, praticamente, 1 mês de diferença. E vieram 2 netinhos lindos para a alegria do vovô. Oh, queridos, que coisa maravilhosa! Como poderia o diabo me dizer que eu seria feliz se tivesse desobedecido a Deus e tivesse tirado a vida desses 2 pequenininhos que hoje são a minha razão de viver? Mas é assim que o diabo faz. Nunca ouça a voz de Satanás prometendo alguma felicidade, porque ele é o pai da mentira. Aqui está a minha alegria, abraçado com a Bruninha, e ali está a minha esposa, abraçado com o Ildinho. Quanta alegria eu tenho quando eu os vejo
ali está a Bruninha dando alegria, comendo, ali está o Ildinho caminhando e chamando o vovô. Vovô Marcos, cadê o vovô Marcos? Vovô Marcos. Sabem, queridos, tudo isso podia ter acabado se eu tivesse seguido o caminho do aborto, o caminho que Satanás propusera. Mas eu decidi segurar firme na mão de Jesus. A pergunta que eu faço a você nesse momento é a seguinte: o que falta para você segurar mais forte na mão de Jesus? Ele conserta qualquer coisa que você entregar a ele. E lhe devolve felicidade neste mundo e felicidade eterna no céu. Que Deus abençoe. Que você, que eu, que todos nós e os nossos amigos que vão nos assistir depois, no outro momento, esta nossa conversa, não é um sermão isso, é uma conversa, que eles possam experimentar uma entrega total, porque você entrega o teu caminho, confia nele, ele vai fazer tudo e você pode descansar nos braços de Jesus. Deus abençoe a vocês. Vamos ter outro encontro agora em agosto. E aí a gente vai ter a alegria de poder conversar um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Uau, uau, doutor, que testemunho. E eu agradeço essa assim, essa liberdade e essa emoção que o doutor nos deu aqui, do seu poder no momento de decidir por Jesus. Isso aí serve uma lição para todos nós. Eu quero agradecer a presença dessa Yuri aqui conosco. Muito obrigada por estar aqui. Ela está aqui, viu, doutor? Eu esqueci de dizer isso. A Sassá querida está lá em São Paulo, está perto do papai. E eu não vi o rostinho dela, que quando eu comecei aqui, ela não estava ainda ela não estava ainda e por isso eu Mas não ela cheguei entrou, ela perceber está a presença dela. Está ali, está para... ouvindo ali. Que alegria também. Um beijo, Sassá. Isso, e para sua mãe também, a dona Vitória Barcelos está aí, muito obrigada, eu quero agradecer a todos. E nos abençoe aí, doutor, com uma oração final, por favor. Maravilhoso Deus que está nos céus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento em que nos reunimos aqui. Muito obrigado, Senhor, pelas promessas que o Senhor deixou escritas na tua palavra. Promessas que servem para nós como uma bússola nos momentos em que nos perdemos por essas coisas da vida. Pegamos uma alternativa. Nos momentos em que Satanás apresenta para nós caminhos que aparentemente geram felicidades, mas como ele trabalha sempre com a mentira, o resultado é lágrimas, dor, tristeza, desespero. E naquele momento o Senhor abre os braços e tem sempre uma fórmula maravilhosa de transformar a infelicidade em alegria, as lágrimas em felicidade eterna. Obrigado, Senhor, porque naquele dia, lá na garagem, naquele lugar escuro, naquele cantinho, o Senhor ouviu a minha oração. Obrigado pela família abençoada que eu não mereço, mas o Senhor fez pela misericórdia infinita que o Senhor tem revelada na cruz do Calvário. Essa mesma misericórdia está disponível a todos nós. Quero abençoar cada um desse grupo, que possamos nos fortalecer a cada dia e que brevemente possamos, então, ter a felicidade eterna ao teu lado no céu. Se há alguém que nesse momento precisa, Senhor, de uma força especial para retornar aos teus braços, ou pelo menos para abraçar com mais força, talvez esteja fraco em alguma coisa. Ah, Senhor, que esta mesma misericórdia que alcançou o Marcos na garagem também possa alcançar cada um daqueles que precisa. Nos dê uma noite de paz. Abençoe a Zina na condução desse grupo, que ela possa continuar sempre fazendo isso para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos, com perdão de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.